Então a gente vai falar sobre a emuná, a fé que a gente tem que ter por Akadosh Baruch Hu, certo? Que talvez é a base do judaísmo, e tem várias coisas interessantes que a gente tem que saber sobre a emuná, sobre a nossa emuná. Daí vem a palavra amém, né? Amém. Amém. Amém, sim, amém é você confirma, você acredita no que o cara falou. Quando uma pessoa fala amém sobre uma brachá, alguém faz uma brachá e você responde um amém, significa que você fala, olha, eu acredito naquilo que você está falando, que Deus criou a árvore, que Deus criou a comida e assim por diante. Então, pessoal, o Rambam ele escreve em Ilchot Yesodei HaTorah, o Rambam assim, escreveu vários livros. Um livro chamado Sefer HaMitzvot, que a gente vai comentar um pouco sobre o que o Rambam escreveu nesse livro em relação à emuná. Sefer HaMitzvot é um livro que o Rambam escreveu lá todas as 613 mitzvot. Ele leu a Torá, estudou a Torá profundamente e começou a enumerar as mitzvot. A gente sabe, a Gemara fala pra gente que existem 248 mitzvot positivas e 365 mitzvot negativas, certo? Isso aqui a gente sabe. Então foi lá o Rambam, começou a procurar quais são as 248 positivas e quais são as 365 negativas, certo? E ele enumerou todas as mitzvot. Porém, tem discussões. Não é todo mundo que concorda que as 613 mitzvot que o Rambam enumerou são essas realmente as 613, como a gente vai ver no decorrer do shiur, certo? Então o Rambam escreveu um livro chamado Sefer HaMitzvot. Um outro livro famoso que o Rambam escreveu é um livro chamado Yad HaChazakah. Yad HaChazakah é um livro que o Rambam lá simplesmente colocou todas as leis possíveis existentes no povo judeu. De tudo. O livro Shulchan Aruch, certo? Que é o livro que a gente segue, que são as leis que nós seguimos, que na verdade é um último resumo de todas as leis, que a gente, certo? Tem o Shulchan Aruch, que é mais para os Faradim, o Uremá fez as observações dos Ashkenazim dentro do Shulchan Aruch, que é as observações para os Ashkenazim. Ele é um livro que abrange as halachot que são referentes aos nossos dias, certo? O Shulchan Aruch não trouxe no livro dele halachot que não são referentes aos nossos dias, somente halachot, somente leis que são referentes aos nossos dias. O Rambam, por sua vez, não. O Rambam ele abrangiu no livro dele todas as halachot possíveis existentes no povo judeu, as que são referentes a hoje em dia e as que Bezrat Hashem um dia vão voltar a ser referentes. Por exemplo, o Rambam ele tem um livro inteiro sobre korbanot, sobre sacrifícios que faziam no Beit HaMikdash. Ele tem um livro inteiro sobre pureza e impureza, certo? Que são coisas que não são relevantes hoje em dia. Hoje em dia a gente infelizmente não tem Beit HaMikdash, não tem korbanot. Então pra gente hoje em dia essas halachot não são práticas. A gente não vai colocar elas em prática, elas serão práticas um dia. O Shulchan Aruch escreveu somente as halachot que são práticas na nossa época, tanto essas que são semanais, tanto essas que são diárias, tanto essas que são anuais, certo? O Shulchan Aruch trouxe tudo que é atual para os nossos dias. Na linha do tempo, como está posicionado o Rambam? O Rambam ele é mais ou menos uns 400 anos antes do Shulchan Aruch. Quer dizer, o Rambam ele é, vamos falar assim, 800 anos atrás, Yosef Karo, 1500 e meados de 1500, 1400, 1500. Os dois espanhóis, tudo ali da Espanha. Sim, se bem que o Shulchan Aruch ele chegou a Eretz Israel. O Shulchan Aruch ele vivia em Tzfat, na cidade de Tzfat, ele está enterrado em Tzfat. O Rambam em que ano? O Rambam é 1100. O Rambam ele vivia na Espanha, depois ele foi para o Egito. Aqueles cabalistas. Chegou também em Eretz Israel. O Rambam está enterrado em Eretz Israel, está enterrado em Tveria. Em Tibéria. Certo? E o Shulchan Aruch está enterrado em Tzfat. Bom, então esse é o Rambam, que ele abrangiu, o livro dele que abrange todas as leis é chamado de Mishneh Torah ou Yad HaChazakah. Ele tem dois nomes, Mishneh Torah ou Yad HaChazakah. Agora, nesse livro Yad HaChazakah, o Rambam não trouxe somente halachot, leis que poderão um dia chegar a ser cumpridas ou leis que a gente cumpre na nossa época. O Rambam também trouxe leis filosóficas. Por exemplo, um dos capítulos do Rambam fala sobre Ilchot Deot. O que é Ilchot Deot? Boas condutas. Certo? O Rambam tem uma explicação inteira de como a pessoa tem que ter boas condutas. Um outro capítulo que tem lá no Rambam é Ilchot Teshuvah. Certo? Como a pessoa tem que fazer Teshuvah. Um outro lá, Ilchot Yesodei HaTorah, quais são as bases da nossa Torá, que na verdade são coisas mais filosóficas. E o Rambam, no capítulo Ilchot Yesodei HaTorah,
certo? Que fala das bases da Torá, que é assim o Rambam abre o livro dele, Yad HaZaká, ele fala sobre a mitzvah emuná, certo? E o Rambam fala Yesod Yesodot, a base das bases do povo judeu, a base das bases é a nossa emuná. A gente fala, existe um passuco famoso que a gente fala no Alel, quando a gente fala, tem Rosh Chodesh ou Hagim, a gente fala Alel, a gente fala Ze Ashar Lashem Tzadikim Yavovo. Esse é o portão para Hashem e os tzadikim entram por esse portão. Que portão é esse? O portão da emuná. Ou seja, o portão da emuná, na verdade, é a porta, é o portão que coloca a gente dentro do campo da Torá. Se eu tenho a emuná, se eu tenho a fé, se eu acredito em Akadosh Baruch Hu, e a gente vai ver um pouco mais a fundo o que significa acreditar em Akadosh Baruch Hu. Ze Ashar Lashem Tzadikim Yavovo Bo. E olhem só, pessoal, quanto mais a pessoa tem emuná, quanto maior é a emuná da pessoa, maior a fé da pessoa em Hashem, mais tzadik ele é. E não só mais tzadik ele é, a vida dele, as palavras dele, aquilo que ele faz, tem mais também sucesso. Ou seja, tzadikim, Ze Ashar Hashem tzadikim yavovo, quanto mais você entra no portão da fé, mais tzadik você é. Habakkuk, ele escreve, um dos Neviim, Habakkuk, ele fala tzadik be'emunato yichye. O tzadik, ele vive com a sua emuná. Sheva Ipol, está escrito em Mishlei, Shlomo HaMelech, ele fala Sheva Ipol tzadik vakam. O tzadik be'emunato yichye. Quem é o tzadik? Ze Ashar Lashem tzadikim yavovo. Tzadik be'emunato yichye. O tzadik é esse que a fé dele é bem aprimorada, é bem forte. Sheva Ipol tzadik vakam. Ele pode cair 7 vezes. Cair materialmente, cair espiritualmente. Ele cai. Pode até cair 7 vezes, vakam. Mas ele sempre consegue se levantar. Por que ele consegue se levantar? Justamente por causa que a fé dele é forte. Verashá e pol be'achat. Mas um rashá é aquela pessoa que a fé dele não é forte, ele não tem fé em Hashem, a emuná dele não está forte. E pol be'achat. Acontece uma coisinha com ele, tanto material quanto espiritual, lo aleino, ele já cai, ele não consegue se levantar. Não, quem tem emuná, ele tudo faz sentido, né? Para quem não tem explicação, né? E a fé da emuná é a base de tudo. Tzadikim yavovo, esse é o portão para entrar no mundo da Torá. O Rebbe de Slonim, no livro dele, Netivot Shalom, ele traz em nome dos antepassados dele o seguinte, que a emuná, certo? Quando ela é muito clara, quando um tzadik ele tem uma emuná muito clara, então ele tem a força de mudar a natureza. Existe um mundo natural, certo? A gente tem um mundo natural que tem uma mesa, que tem cadeiras, o sol nasce, o sol se põe, certo? De noite é escuro, de dia é claro. Existe um mundo natural que a gente está acostumado a viver nesse mundo. Quando um tzadik ele tem uma emuná muito forte, e quanto mais forte é a emuná de um tzadik, por causa da emuná dele, ele tem a força de mudar a natureza, mudar até mesmo as leis naturais desse mundo. O Midrash conta pra gente que o povo de Israel saiu do Egito bizchut ha'emunah nigalu avotenu b'Mitzrayim. Por causa da fé forte que o povo de Israel tinha, por causa disso o povo de Israel saiu do Egito. Sair do Egito era uma coisa que estava acima das leis naturais, era impossível. Um povo de Israel, judeus, escravos, filhos de escravos, acostumados como escravos, sem força nenhuma perante a potência daquele mundo, era impossível o povo de Israel sair do Egito pelas leis naturais. Mas pelo fato que eles acreditaram, Vayaminu b'Hashem uve Moshe avdo, pelo fato que eles confiaram em Hashem e confiaram em Moshe Rabbeinu, que era o Shaliach, o mensageiro de Hashem, eles saíram do Egito. Bizchut ha'emunah nigalu b'Mitzrayim. E bemetos rabinos Hassidim, eles falam que uma pessoa, lo aleino, quando ele está numa situação difícil, numa situação que ele precisa de uma geulá, ele precisa de uma redenção particular dele, se ele se fortificar na sua fé, na sua emuná, ele vai conseguir até mesmo se safar, sair fora de suas limitações e conseguir chegar numa geulá, conseguir chegar numa redenção particular para ele. Uma vez escutei uma historinha que eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas é uma historinha que realmente eu acho que ela explica muito bem o que significa uma pessoa que tem fé, que ele consegue sair de suas limitações. 2 mulheres precisavam engravidar, já estavam há algum tempo casadas e não estavam conseguindo engravidar, e elas foram para um rabino, para o mesmo rabino, no mesmo dia, no mesmo horário, certo?
Quer dizer, as duas mulheres na mesma situação, casadas casaram no mesmo ano, ao mesmo tempo casadas, foram para o mesmo rabino no mesmo dia. Uma entrou depois da outra, o rabino deu uma brachá. Bezrat Hashem, daqui um ano você vai ter um filho, falou para uma, e para outra ele também falou, Bezrat Hashem, daqui um ano você vai ter um filho. E o que aconteceu foi que passou um ano, e uma dessas mulheres, vamos chamar ela de Sará, ela teve um filho, Baruch Hashem, e a outra, vamos chamar ela de Rivka, ela não teve um filho. Então Rivka começou a se questionar, como pode ser que Sará teve um filho, a gente foi no mesmo rabino, no mesmo lugar, no mesmo dia, não pode ser que o rabino, na hora que ele deu o brachá para essa, estava mais tzadik, a brachá dele adiantou, porque foi na mesma hora, foi tudo na mesma época. Então por que a brachá para essa adiantou e para essa não adiantou? Ela foi para o rabino perguntar, e o rabino falou para ela, eu vou falar a diferença entre você e ela. Quando ela saiu daqui, depois que eu dei a brachá para ela foi logo comprar um carrinho de bebê. Você não foi comprar um carrinho de bebê, você esperou ver, vamos ver se vai dar certo ou não. Por causa da fé dela, não sei se essa história aconteceu ou não aconteceu, mas acho que essa história, ela Bemet conta pra gente, ela exemplifica pra gente o que significa a emuná, que na verdade se uma pessoa tem emuná verdadeira naquilo que falam pra ele tem confiança total de que Hashem, através do tzadik, ou Hashem vai dar para ele aquilo que ele precisa, então ele vai acabar saindo de suas limitações materiais e receber uma geulá, uma redenção particular para ele. Agora, mesmo uma pessoa que ainda a fé dele não está, vamos falar assim, no nível da fé dos tzadikim, que eles conseguem ver de uma maneira clara a existência de Hashem, a presença divina, mas ele procura a emuná, ele procura a fé, ele vai atrás, ele busca, ele procura, ele já está no caminho certo. Certo? Bemet está escrito no Pasuk, Mevakesh emuná lo echsarla. O Pasuk ele fala em Sefer Yirmiyahu, Im timtzeu ish mevakesh emuná lo echsarla. Se vocês procurarem, verem uma pessoa que ele está procurando a fé, Mevakesh emuná, ele está procurando a fé, mesmo que ele ainda não chegou num nível elevado de fé, de emuná e Hashem, mas ele está procurando por ela, então, lo echsarla, não vai faltar nada para ele, porque o fato dele procurar, o fato dele correr atrás e de tentar entender como eu consigo chegar, Bezrat Hashem, a gente vai tentar fazer um pouco no shur, como eu consigo chegar a ter uma emuná forte em Hashem, ele já está no caminho, já está no campo da emuná, como se fosse que ele já tivesse a emuná. Agora, pessoal, para a gente tentar entender um pouquinho mais a fundo, depois dessa introdução, o que é emuná, vamos ver o que o Rambam fala. O Rambam em Ilchot Yesodei HaTorah, certo? No Yad HaChazakah, naquele livro Yad HaChazakah, que o Rambam traz todas as halachot possíveis, ele fala a seguinte linguagem: Veyediat davar ze mitzvat aseh. Ou seja, Yediat davar ze, a linguagem do Rambam é, se a pessoa conhece, Yediat, se ele tem conhecimento da presença divina, da presença de Hashem, se ele sabe que Hashem existe, saber significa que ele tem a consciência, ele tem o conhecimento intelectual de que Hashem existe e está presente, a pessoa cumpre mitzvah taseh, ele cumpre uma mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, que ele acredita em Hashem, o primeiro mandamento, a primeira mitzvah que o Rambam conta ela no livro Sefer HaMitzvot. Mas a linguagem do Rambam de novo é Veyediat davar ze. Uma pessoa que tem um conhecimento intelectual, uma inteligência sobre esse assunto, se aprofundou no assunto da existência divina, ele cumpre a mitzvah taseh. Porém, se a gente for olhar no Sefer HaMitzvot, no livro que o Rambam enumera as 613 mitzvot, lá a gente vai ver que a linguagem do Rambam é um pouco diferente. O Rambam lá não escreve nada sobre Yediá, sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre inteligência e sabedoria no assunto. O Rambam fala o seguinte: Mitzvah Harishonah, a primeira mitzvah das 613 mitzvot, o Atzivui Beha'amanat HaElokut, é a ordem que Hashem nos ordena a acreditar na presença divina. Crença em Hashem, certo? E a gente logo pergunta, e muitos comentaristas fizeram essa pergunta: peraí, qual que é a diferença entre Yediá e Emuná? Por que o Rambam mudou? Porque o Rambam em Ilchot Yesodei HaTorah ele fala que a mitzvah é conhecimento, que parece uma coisa intelectual, você tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que buscar, tem que correr atrás para entender e ter o conhecimento da presença divina. Porém o Rambam em Sefer HaMitzvot ele fala: olha, Emuná é uma acreditar em Hashem. Acreditar não é saber, acreditar é no coração. Eu acredito que Hashem existe, eu acredito na presença divina. Não é saber, não é conhecimento intelectual. Porque o Rambam usa essas duas linguagens. A gente vê no Zohar HaKadosh que o quê? Que a crença em Hashem, a emuná em Hashem,
É como se fosse uma introdução, é a chave para você poder cumprir as 613 mitzvot. Porque uma pessoa que acredita em Hashem, automaticamente faz sentido ele cumprir aquilo que Hashem ordena a ele cumprir, certo? Mas uma pessoa que não acredita em Hashem, uma pessoa que não tem crença em Hashem, não tem emuná em Hashem, acha que Hashem não existe, ele é ateísta, certo? Ou ele acredita em outras coisas. Então, para uma pessoa dessas, não faz sentido nenhum ele cumprir a Torá. A Torá, para ele, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Ele vai fazer Kiddush no Shabbat. Vai fazer Kiddush para quem? Arei Besofo Shel Davar, a Kadosh Baruch Hu, para ele não existe Chaz Veshalom. Então, por que você está fazendo Kiddush? Por que você está colocando Tefilin? Por que você está comendo kasher? Se a Kadosh Baruch Hu não existe para você. Então, fala o Ramban, e assim a gente vê o Ramban, ele traz em nome do Zohar HaKadosh, que na verdade, a mitzvah de emuná é a introdução da Torá. E a Kadosh Baruch Hu, ele fala para o nosso povo: primeiro vocês me aceitam como seu rei, e depois que vocês me aceitam como rei, vocês têm que atender a todos os meus pedidos, cumprir todas as minhas mitzvot. Mas aceitar ele como rei, que é a emuná em Hashem, é a introdução. Não faz parte da 613. A 613 vem depois que eu acredito em Hashem. Por isso fala o Ramban, a mitzvah de emuná não faz parte das 613 mitzvot. E ele discute com o Rambam, que o Rambam colocou como a primeira das 613 a mitzvah da emuná. Então a gente tem duas perguntas para entender no Rambam. Em primeiro lugar, por que o Rambam mudou a linguagem dele? O Rambam em Ilchot Yesodei HaTorah, ele fala que a mitzvah é saber que Hashem existe, ter a sabedoria intelectual que Hashem existe. E o Rambam em Ilchot Yesodei HaTorah, em Sefer HaMitzvot, ele fala que a mitzvah é emuná, é fé no coração, uma coisa mais, vamos falar assim, sentimental, não tão intelectual. E a outra pergunta, como o Rambam pode colocar a mitzvah de emuná como a primeira das 613? Afinal de contas, a mitzvah da emuná é uma introdução para as mitzvot, é a chave, é achar Lashem, tzadikim yavovó. Se você tem emuná, você cumpre a 613. Se você não tem emuná, não adianta nada você cumprir a 613 mitzvot. Porque não faz sentido nenhum. Faz pouco uma pessoa me perguntou que o filho dele, Lo Aleinu, ele falou para ele, uma pessoa bem religiosa, falou para ele: olha, o filho saiu do caminho, falou para ele: pai, eu não acredito mais em nada, eu quero largar tudo. E o filho largou, filho de 18, 19 anos, largou tudo, largou a yeshiva, largou de tudo e falou: não acredito mais em nada. E esse pai precisava sair, viajar para fora de Israel, e o filho dele estava na casa dele e perguntou: olha, será que meu filho pode fazer kiddush na minha casa na hora que eu não tô? Então é um pouco complicado, porque se o filho fala de boca cheia: olha, eu não acredito em nada, como você vai fazer kiddush? Então não sei se é ideal ele fazer kiddush, certo? Porque se você não acredita em Deus, então o kiddush que você vai fazer não tem sentido nenhum. Então, de novo, como entender as palavras do Rambam? Então, eu vou dar para vocês duas respostas para entender o Rambam. Uma que só vai responder a segunda pergunta, a primeira pergunta, desculpa, e a outra é uma resposta mais global, que vai responder as duas perguntas mais ou menos juntas. O Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, no livro dele, Derech Mitzvotecha, um livro de Hassidut, ele fala o seguinte: olha, porque o Rambam escreveu aqui que a mitzvah é saber que Hashem existe? Parece que é uma sabedoria intelectual, e aqui o Rambam fala sobre emuná, que é uma coisa de fé, do coração, de mais sentimental. Ele fala o seguinte: Bemet, a mitzvah é você saber. Só que a Kadosh Baruch Hu é muito maior, muito além do nosso conhecimento. Arqueiro Lukatimsa, você vai pesquisar Deus, você vai encontrar Ele. Arei Hashem, Ele está leitatar panui minei, não existe nenhum lugar sem a presença divina. A Kadosh Baruch Hu está em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos, certo? A Kadosh Baruch Hu, ele não tem passado, presente e futuro, certo? O passado, o presente e o futuro para ele é tudo igual. Hashem está muito além da nossa sabedoria. A gente não tem como compreender isso. Nós somos limitados ao tempo e ao espaço. A gente não consegue entender o que é o infinito, o que é uma coisa que não tem passado, presente e futuro. Automaticamente, fala o Tzemach Tzedek o seguinte: existem coisas que estão além do nosso conhecimento, coisas que a gente consegue sim entender. O que você consegue entender? Até onde você consegue chegar? As revelações de Hashem, que Hashem se revelou para a gente através de vários meios. Essas revelações você tem que buscar, você tem que procurar entender elas e procurar saber delas, certo? Porém, as coisas que estão além da sua sabedoria, além do seu entendimento, além do seu intelecto, aí já é a emuná, aí já não tem mais yediá. Então, bebê, existem as duas mitzvot. Aquilo que você consegue entender com o seu conhecimento, com a sua inteligência, você tem que buscar e procurar entender. Porém, as coisas que estão além do seu conhecimento, aí entra a mitzvah de emuná. Tá. Mas... Então são dois mitzvot separados?
É uma mitzvah só que aonde termina uma começa a outra, certo? E vai de acordo com a capacidade da pessoa. Existem pessoas, por exemplo, grandes tzadikim, que eles têm uma capacidade maior de compreender coisas mais profundas, certo? Eles entendem de Kabbalah, eles entendem de Sodot Torah, então eles entendem de Akadosh Baruch Hu de uma maneira mais profunda do que eu. Então para eles a mitzvah, a emuná deles começa num nível mais elevado do que a minha emuná. Porque eu entendo até um certo ponto e lá já começa a minha emuná, no nível primário. Eles entendem muito mais, então quanto mais eles entendem, mais eles abrangem a yediá deles, e aí começa... Mas vai chegar uma hora que também eles não vão conseguir entender, que talvez nem Moshe Rabbeinu entendia, e lá começa a mitzvah de emuná. O caso do rock, né, que o pessoal não entende. Sim, né? sim, é uma coisa... Tem coisas que são além do nosso conhecimento. Agora, queria dar para vocês uma outra resposta, que eu acho que essa resposta vai responder mais ou menos as duas perguntas. O livro Netivot Shalom, o Admor de Slonim, ele mais ou menos traz essa resposta. Uma introdução pequena. O Baal Shem Tov, ele falava o seguinte. O Baal Shem Tov, ele falava, mesmo que ele chegou em níveis de conhecimento em Hashem bem elevados, certo? O Baal Shem Tov entendia de Kabbalah, de Hassidut, Esser Sfirot, mundos espirituais e tudo mais. Ele fala, mesmo que eu tenha um conhecimento maior nesses assuntos, a minha confiança em Hashem, a minha crença em Hashem, eu acredito em Hashem como uma criança, como uma pessoa simples acredita em Hashem com emuná pshutá, uma emuná bem simples. Quer dizer, fala o Baal Shem Tov, eu prefiro deixar todo o meu conhecimento elevado que eu tenho e que a minha crença em Hashem, a confiança em Hashem, a minha emuná em Hashem seja uma emuná de uma criança, de uma pessoa simples, que essa é a maior emuná que pode existir, emuná pshutá, que Hashem está junto com você. Fala o livro Netivot Shalom o seguinte, o que está por detrás dessa história? Ele explica assim. Por que o Rambam dividiu entre emuná e yediá? Ele fala assim, prestem atenção pessoal. A nossa função é pegar a nossa emuná, trabalhar na nossa emuná e deixar ela tão clara, tão óbvia, como se fosse que a gente bemet sabe. Eu estou vendo essa garrafa aqui de 7-Up na minha frente. Eu sei que ela está na minha frente, certo? Eu estou vendo ela, eu sei que ela está na minha frente. Eu tenho 100% de certeza que ela está na minha frente. Fala o Baal Shem Tov. O nosso trabalho nesse mundo é trabalhar que a nossa emuná, que a nossa fé, seja tão clara, tão limpa, que é como se fosse que eu tivesse 100% de certeza que Hashem existe, que Hashem está comigo, que Hashem está me acompanhando, como do mesmo jeito que eu estou vendo essa Coca-Cola, essa 7-Up aqui na minha frente. Tudo bem, pessoal? Opa! Pega umas cadeiras aí, sentam aí, pessoal. Certo, pessoal? Entenderam o que o Rabino de Slonim falou? O Rambam ele diferencia entre a emuná e a yediá, entre a emuná e a sabedoria, mas na verdade é uma coisa só. Fala o Rambam o seguinte: a mitzvah é a emuná, a mitzvah é você ter fé em Hashem, como o Baal Shem Tov falava. Eu deixo toda a minha sabedoria e a minha meta é ter emuná como a emuná de uma criança. Mas o nosso trabalho é trabalhar na nossa emuná, que a nossa emuná seja tão forte, tão elevada, como se fosse que a gente soubesse e a gente visse Hashem do nosso lado 24 horas por dia. Ok, agora o que eu ganho com isso? O que eu ganho sabendo desse conceito do Baal Shem Tov? Que isso me leva? Aonde isso me leva? Isso me leva, pessoal, a entender por que o Rambam colocou a mitzvah de emuná como a primeira das 613 mitzvot. Ali a gente perguntou, a mitzvah de emuná, ela na verdade é a abertura da Torá. Ela não tem que fazer parte das 613. Por que o Rambam colocou ela como parte das 613? Agora eu entendo. Porque, na verdade, realmente, cada Yehudi tem dentro dele uma fé escondida em Hashem. Todo Yehudi, ele tem lá no fundo, certo? Mesmo que ele fala não e não, lá no fundo ele tem um ponto que acredita em Hashem, que acredita em Deus, que tem confiança em Deus, que sabe que Hashem está com ele.
Essa emuná natural não é mitzvah, é uma emuná natural que está dentro de cada um de nós. Porém, o nosso trabalho nesse mundo, fala o Rebbe de Sronim, o nosso trabalho nesse mundo é trabalhar que a gente consiga captar uma emuná tão elevada que ela vai chegar num nível de como se fosse que eu estou conhecendo agora, que eu estou sabendo agora que a Hashem está comigo. Mas para isso eu preciso trabalhar. Não adianta eu ficar sentado na minha casa, certo? Um pé sobre o outro e falar eu tenho emuná. Não, eu preciso trabalhar, preciso me esforçar e captar e trazer a emuná para dentro do meu coração até o ponto de que a minha emuná seja tão forte ao nível de como se fosse que eu conheço, que eu sei que a Hashem está comigo 24 horas. Agora, como chegar nessa emuná, pessoal? Ok, a mitzvah de emuná é uma mitzvah. A pessoa tem que trabalhar para conseguir emuná no nível de conhecimento. Mas como eu faço isso? Como eu chego nessa emuná? Certo? Como a gente pode traduzir isso para colocar isso aqui em prática, não deixar somente na teoria. Então tem algumas dicas, pessoal, que os nossos rabinos já falaram sobre isso. Uma pessoa que sempre fala Anima Amin, ele repete Anima Amin, ele sempre lê os 13 princípios da fé, que eu acredito, eu acredito, eu acredito. E ele sempre fala, eu acredito em Hashem. Ele fala com a sua boca, pronuncia com a sua boca que ele acredita em Hashem. Automaticamente ele vai chegar em Akarat Hashem. Está escrito no Pasuk em Irmiyahu, Avda emuná venichreta mipiem. A emuná foi perdida e foi tirada das bocas deles. Explicam os comentaristas por que a emuná foi perdida venichreta mipiem. Pelo fato que a emuná não estava na boca deles. Mas se a emuná tivesse na boca deles, como está escrito no Pasuk, eu acreditei porque eu falo. Se uma pessoa fala em emuná, se uma pessoa comenta, olha, ele fala pro outro, a situação no Brasil tá ruim, Bezrat Hashem vai melhorar, Deus está com a gente, vai melhorar, a situação aqui não tá boa, Bezrat Hashem vai melhorar, e ele volta e fala, e não só reclama, mas ele fala, ele tem confiança em Hashem, ele tira, acredita, né? Ele leva do coração dele para a boca dele, o fato dele falar, isso aqui acaba gerando no coração dele uma emuná mais forte. Então o primeiro passo para a pessoa chegar numa emuná um pouco mais forte é ele falar. Realmente ele fala, não só deixar no coração dele, mas ele falar com a sua boca e sempre repetir que Hashem está com ele, que Hashem está acompanhando ele, assim por demais. Agora, pessoal, a emuná em Hashem não é só a emuná que Hashem criou o mundo. Não é só que Hashem criou o mundo e nisso acabou. A emuná em Hashem é muito além disso aqui. A emuná em Hashem também ela engloba o conceito de Ashgaha Pratit. O que significa Ashgaha Pratit? É saber que Hashem está comigo o tempo inteiro. O pasuk fala Anochi Hashem Elokecha. Esse pasuk Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim, ele engloba duas coisas, falam os comentaristas. Anochi Hashem, acredita em mim que eu sou Hashem, que eu criei o mundo. Ou seja, Hashem que ele tem o poder e a força de criar o mundo, mas eu também sou Elokecha. Eu também sou o teu Deus, Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim, que eu ando com você, eu te tirei do Egito. Ou seja, a emuná não é só acreditar que Hashem criou o mundo, eu acredito que Hashem criou o mundo, mas é muito além disso aqui. A emuná, pessoal, é a gente também acreditar que Hashem está acompanhando a gente o tempo inteiro. Isso aqui é chamado de Ashgaha Pratit. Saber que Hashem ele me acompanha em cada passo da minha vida e tudo que acontece comigo está ligado com a Kadosh Baruch Hu. E mesmo que um Yehudi, às vezes, ele chega numa situação que ele não tem emuná, que a emuná dele está fraca, que ele está perdendo a emuná dele, ele não está vendo a luz no fim do túnel, ele tem que saber, ele tem que acreditar que ele acredita, certo? Mesmo se você percebe que a sua emuná está fraca, está sendo enfraquecida, você tem que saber que a emuná ela está enraizada no seu coração, ela vem dos teus pais, ela vem dos teus avós, certo? Ela está dentro de você. E mesmo se agora você não está vendo a luz no fim do túnel e você está percebendo que a sua emuná em Hashem está enfraquecendo, saiba que só são nuvens, uma nublina forte que está envolvendo a sua alma, mas no final das contas, você tem uma emuná dentro de você, e o fato de você acreditar que você tem uma emuná dentro de você, isso aqui vai poder te levar a chegar realmente numa emuná um pouco mais clara. A essência dessa compreensão, por que eu preciso acreditar que eu acredito? Por que eu preciso acreditar que eu acredito? Quando a emuná está sendo enfraquecida por mim, o que vai adiantar eu acreditar, olha, a emuná está dentro de mim? O que isso aqui vai mudar?
Então, o Chovot HaLevavot ele tem um exemplo famoso. O Chovot HaLevavot ele fala o seguinte: imaginem só uma pessoa ver uma toalha branca, certo? Ele vê uma toalha branca num quarto, ele sai do quarto, ele volta, e de repente ele vê uma toalha pintada, bonita, certo? Com detalhes, toda ela tem um desenhada, um desenho lindo, um sol, uma praia, uma coisa fenomenal. Ele saiu meia hora, voltou, aquela mesma toalha estava pintada, um desenho fenomenal. Aí ele pergunta para o amigo dele, me fala uma coisa. Fala o Chovot HaLevavot. Essa toalha, como ela chegou? Estava uma toalha branca, agora depois de meia hora está uma toalha desenhada, fenomenal. O que aconteceu? Ele falou, olha, você quer saber o que aconteceu? Aqui nesse quarto, tinha aqui 3, 4 latas de tinta. De repente, alguém tropeçou nas latas de tinta, elas começaram a se espalhar e acabou tendo esse desenho maravilhoso aqui na toalha. Fala o Chovot HaLevavot, a pessoa vai achar que o cara é meio doido. O Chovot HaLevavot ele quer falar pra gente o seguinte, pessoal: uma pessoa que não acredita em Hashem, ele vê o mundo, ele vê a beleza do mundo. Minha esposa começou a estudar faz pouco enfermagem. Ela me fala que ela está estudando sobre o corpo humano. O corpo humano é uma coisa fora de sério, ela me fala. Ela me conta de noite o que ela estuda. É uma coisa fora de sério. Pachuta cada célula. Se a gente parasse para estudar um pouco do corpo humano, como ele se comporta,